Boa noite a todos. Padre Júnior, pároco desta paróquia, a todos vocês que aqui estão presentes. Eu me chamo Klinger. Boa noite. E eu me chamo Cleonice, mas pode me chamar de Keu. Boa noite, eu me chamo Kevin. Nós temos 16 anos de casados, né? Temos este filho aqui, lindo. Parece um pouco um pai, né? Parece, né? Parece, né? Mas, né? Fazemos parte da... Tem mais outro filho também, que é do coração, né? Que eu criei desde os 3 meses de idade. Hoje já é casado também, por isso que não está aqui com a gente hoje. E fazemos parte da paróquia de Santa Maria Gorete, no bairro da Mangabinha. E estamos hoje como coordenador da Pastoral Familiar Diocesana no setor pós-matrimônio. Então, que precisarem da gente, estamos aqui. E assim nos foi proposto hoje, né? Um tema muito desafiador. A família segundo o coração de Deus. Nesse terceiro dia do Tríduo, né? Daqui da paróquia de Santo Inês, nesta comunidade, Rainha da Paz, né? Eu vi ali Rainha do Amor, que eu vi ali Rainha do Amor. E assim, para falar um pouco desse amor que Deus tem para conosco. Desse amor, dessa família que Deus desejou para cada um de nós. Para a gente entender esse amor de Deus, é só a gente olhar para a gente mesmo. Olha um pouquinho para você. Você consegue olhar para você? Olha para você, a gente olha para dentro, né, do coração da gente. Agora olha para quem está do seu lado, né? Olha aí, veja que maravilha que Deus fez para você. Olha o que é que Deus fez. Lindos, somos lindos, não somos? Diante dos olhos de Deus, somos ou não somos? Somos, né? Claro que somos lindos. Se Deus não nos ama, independe do que os outros falam. O importante é tudo aquilo que a gente sente, que a gente vê. Por quê? Se Deus não nos ama, o que é que eu quero que os outros vejam de mim? Não, simplesmente isso aí, e daí para frente vou gerar o amor. Esse é o mais puro amor. E Deus sonhou, né, com a família. Desde lá da criação do mundo, esta família foi sonhada. Como assim sonhada? Está lá escrito em Gênesis 2, 26, 18, como foi o sonho de Deus. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que eles dominem os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos e toda a terra, e também os bichinhos que se remexam sobre a terra. E Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus. Ele o criou, macho e fêmea, os criou. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a submetam. Dominem os peixes do mar, as aves dos céus e todos os seres que se remexem sobre a terra. E assim foi dado o primeiro passo para a primeira família, né? Lá na criação, quando Deus criou tudo, Ele viu que aquilo tudo que Ele criou estava vazio, faltava quem? Faltava o ser humano. Aí Ele criou o homem, criou a mulher, e daí para frente pediu para que eles, né, sejam fecundos, povoem a terra de todas as formas. Mas o homem desobediente, não acreditando, deixou-se levar pelo pecado, pelo mal. E assim, nessa desobediência, né, Deus quase que acaba com a humanidade, mas por todo o amor que Ele tem para com a gente, Ele deu mais uma chance, mais uma oportunidade para todos nós. Por isso que hoje nós estamos aqui, né? Porque Deus nos dá essa oportunidade de vida, né? Nós que fomos criados através de uma pequena semente, né? Deus criou lá e depois deixou que o homem, né, desse continuidade. Então Ele criou o quê? Através de uma pequena semente. Olha que coisa mais linda que Deus fez com a gente. E como nós somos hoje, né? Veio trazendo a mãe com muito amor, com muito carinho, né? Que sempre dedica o maior cuidado para a sua vida. E o sonho de Deus não acabou por aí, com essa família.
Foi tão lindo o sonho dele de ter uma família, que ele criou, né? Deus sonhou com uma família para o seu filho. Ele poderia muito bem criar Jesus da forma mais simples, né? Estalar um dedo e ali está o filho dele, porque ele tem o poder de fazer isso. Mas não, ele quis nos deixar como exemplo uma sagrada família, a sagrada família de Nazaré. Como o anjo lá, né, no ouvido de Maria, e Maria foi convidada, né, para ser a mãe do Salvador. Ela não precisava, Jesus não precisava de uma mãe para vir ao mundo. Assim como ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele poderia muito bem, Deus poderia muito bem trazer o seu filho sem ter uma mãe, mas para nos deixar esse exemplo de pai e de mãe, ele nos deu essa chance, essa oportunidade de ter duas mães, né? Uma aqui na terra, como nós temos, e ter a mãe do céu, porque a mãe de Jesus, então, é a mãe da humanidade. Então Deus nos deu esse privilégio de ter o seu filho Jesus com uma família, para a gente ter esse grande exemplo. E a gente tem que sonhar com essa família quando a gente for formar, se tiver algum noivo ou namorado aqui, que quando for formar essa família, que sonha de acordo com o sonho de Deus. Porque quando a gente sonha de acordo com o sonho de Deus, a família vem sadia, a gente tem mais facilidade para poder aconselhar, viver em família, né? Marido e mulher com o filho. E a gente, então assim, quando essa família é formada segundo a vontade de Deus, para a gente ter como exemplo a família de Nazaré. A família não é essa família falida, como o povo fala por aí. Essa instituição falida. Mas quando a gente coloca Deus no meio dessa família, a gente convida Ele todos os dias, no simples gesto de estar orando na hora da refeição, na hora de dormir, em família, é tudo mais diferente. E assim como ela falou, nós vamos ver aqui na Bíblia, né, na passagem de Lucas, de 1:26, o que realmente, como Deus sonhou, né, esta família. Uma passagem que acho que ninguém conhece aqui, né? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade na Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: "Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você." Ao ouvir isso, Maria ficou confusa, se perguntava o que esta saudação queria dizer. O anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria, porque você encontrou a graça junto de Deus. Eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande, será o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim." E assim foi a grande família, né? Como o que eu falou, a grande família de Nazaré. O sonho do coração de Deus para as famílias, que é o pai, a mãe, o filho ou os filhos, né? Essa é a forma que Deus sonhou, Ele sempre sonha com essa família. Hoje em dia a gente vê que, infelizmente, né, por desobediência do ser humano, do homem muitas vezes, né, que acaba desobedecendo a Deus e não cumpre como Deus quer que seja, deixa-se fazer de outra forma. Os homens, principalmente, que muitas vezes abandonam suas famílias, suas mulheres, né? Muitas vezes só quer aquele momento ali, tchau, e aí a mulher que vai acabar se virando, criando seus filhos sozinhos,
Muitas vezes também não tem nem condição, acaba abandonando seus filhos, e aí vai sobrar para quem? Para os avós, né? Muitas vezes os avós que vão acabar o quê? Criando os filhos. Esse não é o plano de Deus. Esse não é o desejo, não é o sonho que Deus quer para as nossas famílias. Ele quer que nós cuidemos uns dos outros, como nós aqui, né? Querendo ou não, pô, não é coincidência, é obra do Espírito Santo, né? Um casal com um filho. Então a gente procura o quê? Seguir esse exemplo de família que Deus quer para a gente. Mas só que a sociedade muitas vezes hoje em dia, né? Bombardeando, explorando aí de tudo quanto é jeito, querendo dizer, o encardido, né? A sociedade não, o encardido mesmo, que ele vai lá. Ele vai aonde? Na família. Porque ele sabe que é da família que sai tudo na vida que sai é da família. Sai nosso Padre Júnior, né? Que saiu da família, nosso Diácono Sardinha, que está ali no fundo, sai a vocês, a cada um de nós. Todos nós saímos de uma família. Independente se a família é de acordo com o sonho de Deus ou não. Mas o que Deus sonha mesmo é a sua família, como ela é hoje, né? A gente sabe que muitas vezes não é daquele jeito como deveria ser, né? Tudo bonitinho, tudo certinho. Mas a gente tem que amar a nossa família do jeito que ela é. Porque a gente não escolhe. Se é uma coisa que a gente não escolhe, é a família, né? Porque senão todo mundo queria escolher o quê? Uma mãe, um pai, né? Todo mundo rico, todo mundo, né? Cheio disso, daquilo, outro. Mas que muitas vezes isso aí não vai valer de nada. O que vale a pena é o quê? É o amor que nós temos que ter uns com os outros. Independente como é a sua família nesse momento, como está a sua família hoje em dia, a gente tem que cada vez mais amar. Muitas vezes não é o sonho de Deus, mas é como Deus quer. Por quê? Se é dessa forma, é porque a gente tem que lutar, a gente tem que rezar, a gente tem que cada vez mais deixar, né, o amor dele tome conta da gente. Assim como foi, né, Jesus, que como que eu falou, não precisava, né, mas Deus quis mostrar esse exemplo. E José, né, que a gente fala muito de Nossa Senhora, né, ela que educou Jesus, que levou Jesus deu educação, né? Muita gente fala, será que Jesus foi sempre santinho, aquela coisa toda? Não, foi uma criança normal como outra, só não teve pecado. Mas brincou, fez cocô, limpou, né? Traquinou, né? Corria, brincava, tudo. E José também, né? Que a gente foi um grande homem, um grande exemplo de pai. Ele poderia ter abandonado a sua família desde o início, mas ele não abandonou. Ele seguiu os planos de Deus. Ele deixou que Deus, né, o guiasse. Quando ele tinha dúvida, o anjo vinha e falava para ele, como Deus fala para a gente no nosso coração. Muitas vezes a gente não entende as coisas que Deus fala. Às vezes a gente demora para captar aquilo que Deus quer falar com a gente. Mas a gente só deixar, né? O que a gente não pode deixar é ser bombardeado pelas coisas que vêm de fora. A gente coloca Deus no nosso coração e segue o nosso caminho, porque o que vem de fora hoje em dia que a gente vê, né, a tecnologia, olha que maravilha, né? A gente está falando aqui e outras pessoas em qualquer parte do mundo podem estar nos vendo. Por sinal, estou muito nervoso por causa disso, né? Mas tudo bem. Mas, né, o que acontece? Né? Então, a tecnologia é uma coisa boa, mas quando a gente sabe usar, né? Hoje em dia o celular, a gente tem um computador no bolso da gente, para onde quer que a gente vá, para onde quer que a gente esteja, a gente se comunica com as pessoas, né? Hoje o tal de WhatsApp, né? Toda uma mensagenzinha, um negóciozinho, né? O que é que o WhatsApp hoje em dia fez? Juntou as pessoas que estavam distantes e separou os que estão perto. Não é tão triste muitas vezes a gente dentro da família está um aqui conversando com o outro, em vez de ter aquele diálogo, aquele bate-papo, aquela conversa, não. Está ali todo mundo, né? Chegar o problema de coluna, né? Na cervical, né? Com o pescoço e tudo mais. Então, não é assim que Deus quer. Deus deu a inteligência ao homem para criar a tecnologia, mas que a gente usasse da melhor forma possível, né? Que a gente vai deixar de olhar? Não, mas que a gente use com sabedoria. Não deixe de bombardear, né? Você vê hoje em dia muitas famílias sendo destruídas justamente por causa disso. Por quê? Deixou Deus de lado e colocou a tecnologia. Então a gente não pode fazer isso com as nossas famílias, com as nossas vidas, né? A gente tem que procurar sempre seguir o exemplo maior, né? Que é a Sagrada Família de Nazaré. Então a gente não
de forma alguma, que se a gente faz. Lá em casa mesmo é uma guerra, né? Que eu falo, olha, hoje os mais novos, né? Querem tudo. A gente já tem, nós somos jovens há mais tempo, né? Que ninguém é velho. Vocês se consideram velhos? Quem se considera velho aqui? Se considera, padre, velha? Eu não, eu me considero jovem há mais tempo, né? Todos nós somos jovens há mais tempo, então a gente não deve se considerar velho. Então, os jovens que hoje em dia, né, dominam tudo, essa fase e tudo mais, mas muitas vezes o que acontece? Até o jovenzinho, né, vai lá e tal, né, mexendo, mas desde que o quê? Ele aproveite para o bem, que não aproveite para o mal. Deixe, muitas vezes, o amor de Cristo. Então, acho que a família que Deus sonhou é a família, né, nossa, que nós temos, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com as nossas lutas diárias, né? Mas nós temos que ter o nosso espaço para Deus, colocar Jesus no meio da gente. Por isso que nós estamos aqui, né? Até hoje, porque nós vivemos no amor, na graça de Deus, procurando sempre seguir esse exemplo de família. Deixa eu quero falar um pouquinho. O exemplo para mim da família segundo o coração de Deus é a minha própria família. Os meus pais, que sempre me incentivaram a participar e a estar junto de Deus através da igreja. Eu fui batizado com 1 ano de idade e sempre estive do lado dos meus pais na igreja em tudo que eles participavam, em todas as missas ao domingo. Às vezes não queria ir, mas com esse exemplo deles, fui pegando gosto a entrar fui pegando gosto e pedi para eles para entrar na Pastoral dos Coroinhas. Fiz a formação, me admiti com 9 anos, onde estou até hoje. Logo em seguida, fiz a primeira Eucaristia. E ano passado, fiz a Crisma. E também toco no grupo Arcanjos da minha paróquia. Toco bateria no grupo Arcanjos, da paróquia Santa Maria Goreste. Tudo isso é fruto da família segundo o coração de Deus. Então, aí você vê, né? É assim que a gente tem que deixar os frutos. Porque se a gente não levar os nossos filhos para a igreja, se a gente não orientar, se a gente não educar, se a gente não insistir, como ele mesmo falou, né? Quando ele era pequenininho, nós morávamos em Jiquié na época, né? O que acontece? Ele via o pessoal na época da cestinha, né? Que hoje tem a arca ali, né? Na época da cestinha, que entrava com a cestinha, então ele tinha 5 anos, né? Mais ou menos. 5 anos. Aí ele dizia assim: ô mãe, deixa eu entrar na cestinha hoje. Aí eu falei: não é entrar na cestinha, Kevin, fazer o ofertório. Ah, mãe, mas eu quero entrar na cestinha. Eu falei: então vai lá, fala com a moça da liturgia. Quem é? Aí eu mostrava, né? Aí ele sempre ia, quando já tinha a criança, a moça já deixava ele escalado para o próximo domingo. Aí quando ele ficava ansioso na semana: mãe, hoje eu vou entrar na cestinha, né? Eu falei assim: bom, se a cestinha couber você entra. E o que incentivou ele mais a participar da igreja, como ele mesmo disse, que não gostava muito de ir para a missa, porque às vezes a missa é um pouquinho chata para a criança, né? Mas a gente sempre mostrou que ele tinha que ir. Primeiro, porque tem que acompanhar os pais, criança. E segundo, tem que ir para, como ele mesmo falou, pegar o gosto e participar quando tiver maior. E aí, quando chegou isso ainda em Jiquié, ele tinha 5 aninhos, não sabia ler ainda, mas ele queria fazer a leitura. E eu falava: Kevin, não é agora, Kevin, porque você ainda não sabe ler. Eu sei, mãe, porque ele estava começando a juntar as letras, né? Aí as sílabas, aí eu falei assim: não, Kevin, não é agora, mas para você, isso serve agora para as mães que têm filho pequeno, viu? Para você que quer participar mesmo da leitura, então você tem que entrar na catequese. Porque antes ele não queria. Aí ele falou assim: é mesmo? Eu falei: é. Eu falei: então você entra na catequese e de lá você vai fazer a leitura. Quando foi no final de semana: ah, mãe, eu quero entrar aí nesse negócio da catequese. Falei: ah, é? Aí a gente fez a inscrição dele, ele foi para a catequese com 5 anos, ainda nem sabia ler direito. Mas não conseguia fazer a leitura, porque ele não sabia ler, né? Mas aí ele entrava na cestinha dele e, graças a Deus, está até hoje. E é assim, a gente tem que dar continuidade à nossa vida, à nossa família, mostrando o que eu sempre falo, o maior testemunho, dando testemunho, o exemplo.
Não adianta a gente só falar, vá meu filho, vá para a igreja, e se você não vai, se você não acompanha, né? Então, é dessa forma que Deus sonha, que todos nós estivéssemos aqui na igreja, participando, vivendo. Olha que semana maravilhosa, essa semana da família, né? Dedicada a todas as nossas famílias, em todo o nosso Brasil, né? Que bom que a gente pode estar participando, né? Que bom que a gente pode, porque muitas vezes a gente só deixa para ir naquele momento de dificuldade, de tristeza. Não, a gente tem que estar presente durante todo o nosso dia a dia. Vou pedir para o ministério. E como nossa igreja é linda, né? O que está pregando aqui, está pregando lá no nacional. Então isso é lindo, é falar a mesma língua, você chegar na igreja e a missa é a mesma, tudo é igual, muda alguma coisinha de música, alguma coisa assim, mas a missa é a mesma. Então isso é muito lindo. A gente chegou aqui, a gente se sentiu em casa, porque a gente está dentro da igreja que a gente comunga, na congregação que a gente comunga. Então isso é muito lindo, saber que a gente... Eu sou muito orgulhosa de ser católica, viu? Porque não tem essa diversidade de culto, de você, onde você chega e a missa é igualzinha, aí a gente fica em casa mesmo. Então, eu pedi para o ministério cantar música, a gente ficar um pouquinho de pé, e que a gente possa lembrar. Se você está com sua família aí agora, abrace ela. Se você não está, você se abraça, lembrando da sua família que está em casa, lembrando de todo mundo, né, que você deixou lá, e vamos viver de acordo com o coração de Deus. Muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizer estrepolia, e a mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitavam. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. O tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm.
e agora falam do desquite ou do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um abraço gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia, eu a isso chamo paz. E a letra dessa música é o sonho que Deus sonhou para todas as famílias. Que cada um, ao chegar em casa, dê um abraço naquele que não veio, que não esteja aqui presente. E deixe o recado que Jesus, Maria e José, a vossa família mandou dar esse abraço a todos eles. Façamos.